Olá, queridos amigos e amigas, que Deus abençoe a todos. Estamos no ar com mais uma aula da Escola de Teologia João Ribe Palharim. Eu sou o pastor Ademir Pereira, seu amigo, seu professor, e para mim é sempre um prazer poder comunicar com você a palavra de Deus, levar esse ensinamento da palavra do Senhor para todos os nossos alunos e alunas da nossa Escola de Teologia João Ribe Palharim. Estamos hoje em mais uma aula do nível Master. Hoje a nossa aula é a aula de número 41. Estamos estudando a disciplina de batalha espiritual. E hoje você e eu vamos aprender com o exemplo de Jesus. Como Jesus se comportou diante da batalha espiritual. Sabemos que a vida de Jesus aqui foi cheia de batalhas. O tempo todo Jesus tinha que combater contra o mal. Mas houve uma ocasião específica em que Jesus foi tentado pelo próprio diabo. E esta situação vivida por Jesus tem muito a nos ensinar. É sobre isso que eu vou falar na aula de hoje. Mas antes de começar, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva agora. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E é muito importante que você clique no gostei. Já faz isso agora para não esquecer. Clica no gostei porque isso fortalece bastante o nosso trabalho aqui no YouTube. Agora vamos falar com Deus. Vamos pedir a Deus que nos dê graça, sabedoria e entendimento da sua palavra. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvo, te bendigo, te glorifico, te exalto, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu te louvo, ó Pai, porque o Senhor nos permitiu estarmos juntos mais uma vez através desse canal do YouTube para levar o conhecimento da tua palavra a todos esses teus servos e servas. Eu me coloco à disposição do teu Espírito Santo para ser usado de forma clara, profunda, e oro para que o teu Espírito também dê entendimento e sabedoria a cada pessoa que vai nos acompanhar agora, para que essa pessoa consiga assimilar as revelações da tua palavra e extrair da aula de hoje um profundo crescimento espiritual. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Nós vamos então iniciar a aula de hoje. Como sempre, tem um texto base para a gente começar. E o nosso texto inicial de hoje está na Epístola de Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz assim, olha: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Em outras palavras, você coloca a sua vida debaixo da autoridade de Deus. A Deus você se sujeita. Tudo que vem de Deus você aceita. Mas aquilo que vem do diabo você recusa, você rejeita, você resiste ao diabo. E o que ele vai fazer? Ele vai fugir. Esse é o segredo número 1 que você precisa aprender em batalha espiritual. Se sujeitar à autoridade de Deus, mas resistir ao diabo. Jamais, em hipótese alguma, você pode fazer o contrário. Se sujeitar ao diabo e resistir a Deus. Tem muitas pessoas que acabam fazendo isso, consciente ou inconscientemente. Se sujeitam às coisas que o diabo lhe impõe e resistem em fazer a vontade de Deus. O resultado disso é terrível. Então você tem que fazer desse jeito, se sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Como sempre, você vai precisar de uma Bíblia. Ora, ninguém estuda a Bíblia sem Bíblia, não é? Então você vai precisar de uma Bíblia como essa, ou como qualquer outra que você tiver. Eu sempre recomendo a Bíblia na versão revista e corrigida, porque é a tradução que nós utilizamos aqui na escola. Não quer dizer que é a única boa, não.
Todas as traduções bíblicas são excelentes. A língua portuguesa tem muitas Bíblias publicadas em nossa língua para que você possa aprender com elas. Aqui na escola utilizamos a Revista e Corrigida. Você vai precisar também de uma apostila. Essa apostila será fornecida gratuitamente a você através do nosso número de WhatsApp. Então você pede a apostila de número 41 do nível Master, Batalha Espiritual, parte 3. E aí a nossa equipe manda no seu WhatsApp o PDF desta aula para você acompanhar junto comigo, tá bom? Antes de qualquer coisa, nós vamos ler aqui na apostila que diz assim, olha: Jesus Cristo nos deixou o maior e melhor exemplo de como devemos enfrentar Satanás. E agora você vai abrir comigo em Mateus capítulo 4, do verso 1, nós vamos ler até o 11. E olha, tem muitos estudantes de teologia que fogem da leitura do texto bíblico e ficam apenas lendo as notas de rodapé, ficam apenas lendo os comentários, o que dizem os teólogos. É lógico, é muito prático, não é? Você tem uma explicação de alguém que estudou, que entendeu, que aprendeu, que recebeu a revelação, é muito prático. Mas você não pode fugir da leitura do texto bíblico. Eu não quero que você se torne um preguiçoso, que você fique apenas me ouvindo, apenas me assistindo, e não vá abrir a Bíblia e ler, porque é aqui, na leitura do texto, que vem a revelação. Então vamos lá. Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Verso 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Graças a Deus. Esse é o texto da palavra de Deus. É sobre esse texto que nós vamos aprender hoje. Praticamente não vou sair de Mateus 4 hoje. Tudo que eu tenho para te ensinar está aqui nesse texto, e você também vai ser ensinado hoje com os comentários do livro O Evangelho Reunido, do pastor João Palharim. Nesse livro você tem os textos de Mateus, Marcos, Lucas e João entrelaçados. Por exemplo, em Mateus 4 fala-se sobre a tentação de Jesus. Por coincidência, no Evangelho de Lucas, também no capítulo 4, se fala sobre a mesma coisa. Em Lucas 4 também se fala sobre a tentação de Jesus. Só que a forma como Mateus abordou a situação é um pouco diferente de como Lucas abordou. O que o Evangelho Reunido faz? Ele junta Mateus e Lucas nessa narrativa e traz para a gente a leitura do texto de uma forma mais completa. E depois nós temos também as explicações do pastor João Palharim, os comentários do pastor João Palharim acerca desse texto. Você pode adquirir o Evangelho Reunido através do Ministério Pregadores do Telhado.
não está à venda, mas quando você faz uma oferta para os pregadores do telhado, em forma de gratidão, nós lhe enviaremos o e-book, o livro no formato digital, para que você possa ler na tela do seu computador ou do seu celular. E dependendo do valor da sua oferta, poderemos, quem sabe, até lhe enviar o livro no formato tradicional, o livro de papel. Você pode também adquiri-lo caso queira. Mas aqui na apostila nós temos alguns trechos do Evangelho reunido. Eu quero ler aqui na apostila para você o que diz o primeiro parágrafo. Ele mesmo, como homem, precisou fazê-lo para nos mostrar que somos capazes, sim, de vencer esta guerra, com a ajuda e orientação do nosso Deus. Na verdade, a guerra já está vencida. Não devemos temer a Satanás, já que servimos e honramos ao Senhor. Jesus tinha 30 anos e foi a João Batista para ser batizado. Após ser batizado, o próprio João Batista testemunhou e disse: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Bem, esse texto está em João capítulo 1, verso 32 ao 34, aonde João testifica acerca de Jesus. Versículo, segundo parágrafo. Então, após ser batizado nas águas e tendo repousado sobre Jesus o Espírito de Deus, ele foi conduzido ao deserto para ser tentado. Após seu batismo, Jesus começa a cumprir toda a justiça de Deus e após o combate contra Satanás, que o tenta de todas as formas, Jesus inicia o seu ministério messiânico. A partir de agora, você vai ler comigo o que diz o Evangelho reunido, tá bom? Então, me acompanhe na leitura, página 1. A tentação de Cristo. Observe que há uma sigla MT para indicar que esse trecho está em Mateus. Quando aparecer LC, significa que esse trecho não tem em Mateus, mas tem em Lucas. Essa é outra peculiaridade do livro Evangelho Reunido. Vamos ler. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando então o tentador, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Replicou-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda a autoridade e glória desses reinos, porque me foi entregue e dou a quem eu quiser. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Assim, tendo o diabo acabado toda sorte de tentação, retirou-se dele até a ocasião oportuna, e eis que vieram os anjos e os serviram. Muito bem, vamos aos comentários. Primeiro comentário feito pelo pastor João Ribe Palharim está na frase:
Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Vamos ler. Note que foi o próprio Espírito Santo que o conduziu ao deserto e não o diabo. Ali Jesus terá de travar o primeiro confronto na carne com o adversário, antes de começar a pregar a chegada do reino dos céus. Ao contrário do primeiro homem, que foi derrotado por Satanás num jardim de fartura e delícias, Jesus, o segundo Adão, enfrentará a antiga serpente num lugar árido, sem comida e sem água. Será um teste difícil, porque Jesus estará no mais alto grau da necessidade humana, com fome e com sede. Se Jesus não passar pelo teste, se tornará prisioneiro e servo do diabo. E como um prisioneiro poderia libertar os demais prisioneiros? Todos sabem que Jesus vencerá esta tentação no deserto. Por isso, vale a pena acompanhar e aprender de que maneira o Senhor, como homem, vai fazer isso. Eu sei que quando você lê que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, talvez você fique pensando, como assim? O Espírito Santo levou Jesus para um deserto? A gente acha que o Espírito Santo só nos guia por pastos verdejantes e águas tranquilas. Porque muitas pessoas estão acostumadas a ler só o Salmo 23, né? Tem gente que só lê o Salmo 23, acha que a Bíblia é só isso. Só que a Bíblia não tem só o Salmo 23, não. A Bíblia também tem salmos como 91 que falam de guerra espiritual, de batalha espiritual. Deus vai te guiar por pastos verdejantes e águas tranquilas? Vai. Mas haverão dias em que Ele também vai te levar pelos desertos, pelo vale dos ossos secos, pelo vale da sombra da morte. A vida cristã tem bons e maus momentos. Haverão momentos que você vai estar no monte e haverão momentos que você vai estar no vale. Mas para vencer tanto um momento quanto o outro, você precisa estar cheio do Espírito Santo. E esse é o segredo. Em Lucas capítulo 4, verso 1 diz: e Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Se Jesus não tivesse cheio do Espírito Santo, as chances dele vencer o diabo no deserto seriam mínimas. A primeira coisa que você precisa entender é que não há chance de você vencer a batalha espiritual na força do teu braço. Você não vai vencer na força do teu braço. Ou você vai vencer no poder do Espírito Santo, ou você será derrotado. E é bom que você aceite isso. O mesmo Espírito que te guia por passos verdejantes e águas tranquilas, também vai te guiar pelo vale da sombra da morte, também vai te guiar pelo vale dos ossos secos, também vai te guiar nos desertos. Deuteronômio 8 diz claramente: o Senhor te guiou neste deserto, nesses 40 anos, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Deus testa o cristão no deserto. E Jesus veio a essa terra para viver como homem. Então ele não podia ficar o tempo todo só na bênção. Ele tinha que passar pelo deserto, porque todos nós também passamos. Agora, como você se comporta no deserto vai determinar quanto tempo vai levar para você sair dele. Eu vou repetir isso. O comportamento que você tem no deserto vai determinar quanto tempo vai levar para você sair dele. Se você se comporta mal no deserto, você vai ficar muito mais tempo do que era para ficar. Quanto tempo o povo de Israel precisava peregrinar no deserto? 40 dias. Quanto tempo eles de fato ficaram? 40 anos. Cada dia se fez um ano. Por quê? Porque o comportamento do povo era mau. Eles estavam o tempo todo murmurando. Há quanto tempo você já está nesse deserto? Talvez você está prolongando demais o teu próprio deserto por conta das suas atitudes.
Jesus só vai ficar 40 dias no deserto e vai sair de lá vitorioso. Mas por quê? Porque ele agiu da forma certa. Primeiro, tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Aí você que é um estudioso da Bíblia vai perguntar logo de cara, mas peraí, Jesus jejuou mesmo? Jesus, naqueles 40 dias, não comeu nada. Naqueles 40 dias, Jesus não bebeu água. 40 dias sem beber água. Você que é meu aluno aqui, repara que eu bebo água durante 1 hora que eu estou dando aula para você. Por quê? Porque eu estou o tempo todo falando e preciso hidratar a voz. Eu trabalho com a voz e se eu não cuidar das minhas cordas vocais, ninguém vai fazer isso por mim, não é? Então, eu bebo água constantemente. Jesus no deserto, será que ele não bebeu água? Ou será que ele jejuou alimentos sólidos e bebia água? Essas dúvidas que você tem, muita gente também tem. E nós vamos esclarecer para você. Teria Jesus nesses 40 dias bebido água ou não? Muitos afirmam que Jesus apenas se absteve de comida, porque o corpo humano não resiste a uma desidratação tão prolongada. Vejamos algumas coisas. Primeiro, a Torá diz que Moisés, ao subir o Monte Horebe, ficou 40 dias sem comer e sem beber. Venha comigo até Êxodo 34 e tenha essa informação no versículo 28. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Então, antes de Jesus fazer o jejum lá no deserto, Moisés também fez esse mesmo jejum lá no alto do monte. E lá não tinha comida, não tinha água, ele não comeu e não bebeu. Outro caso aqui, olha. Quando os habitantes de Nínive ouviram a pregação de Jonas, fizeram um jejum nacional para que a cidade alcançasse o perdão de Deus. Naquele jejum, todos se abstiveram de comida e água, inclusive os animais. Aí você lê Jonas 3, do verso 6 ao 10, você vai ver que o decreto do rei foi para que ninguém comesse nada, nem bebesse nada, e não se desse comida e água nem para os animais, porque eles queriam chamar a atenção de Deus. Olha aqui, também foi decretada a morte de todos os judeus pelo rei Assuero. Esther convocou um jejum de 3 dias e 3 noites, no qual ninguém comeu ou bebeu coisa alguma. Vamos ver o livro de Esther, Esther capítulo 4, versículo 16. Meus amados, nós temos que aprender a jejuar. O jejum é importante para a vida cristã e muitas pessoas não o praticam, mas você precisa praticar. Livro de Esther, está antes de Jó. Salmos, Jó, Esther. Está aqui, ó. Esther, capítulo de número 4, versículo 16. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susa, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. A Esther falou, eu vou jejuar, se eu morrer, morri, mas vou jejuar. E eu quero que todos vocês, judeus, jejuem. Até porque, se vocês não jejuarem, ficarem com medo de jejuar, quando chegar o dia marcado, todos vocês morrerão. Então é melhor vocês jejuarem agora para chamar a atenção de Deus, do que todos morrerem porque não fizeram nada para evitar. Então todo mundo jejuou. O que eu estou provando para você? Moisés jejuou 40 dias, 40 noites. Esther convocou todo mundo para jejuar, todos jejuaram. O rei de Nínive convocou todo mundo para jejuar e todos jejuaram. E por que você acha que logo Jesus não conseguiria fazer tal jejum? Por qual motivo que para Jesus seria impossível,
sendo que para Moisés foi possível. Veja aí na apostila. Seria muito depreciativo se Jesus, o Filho de Deus, tivesse feito um jejum menor do que o jejum dessas pessoas. Os escritores do Evangelho não detalharam a questão da água, porque todos sabiam e praticavam o jejum com uma abstinência total. Falou de jejum, o povo já sabe, é sem comer e sem beber. Para o judeu, jejum é assim. Hoje nós, cristãos brasileiros, praticamos o jejum de várias formas. Por exemplo, já que estamos falando de jejum, deixa eu te ensinar aqui. Existe o jejum absoluto. Nesse jejum, você se abstém de absolutamente tudo. Você não come nada, você não bebe nada, nem água. Tira tudo mesmo. Só que esse jejum absoluto, ele não é recomendado para pessoas que têm alguma limitação de saúde, por exemplo. Pessoas que fazem uso de medicamentos, pessoas que têm uma saúde frágil. Nós temos que ter uma fé responsável. Eu, como pastor, eu incentivo a igreja a jejuar dentro das suas limitações. Porque eu não quero que ninguém adoeça, ou a pessoa diga, ah não, o pastor falou que era para jejuar tanto tempo sem comer e sem beber. É muito complicado eu, como pastor, falar isso no altar. Porque cada pessoa tem um ritmo no seu organismo, cada pessoa tem um estado de saúde que nem sempre se iguala ao outro. Eu posso fazer um tipo de jejum que para você é pesado demais. Ou algum outro pastor pode fazer um jejum que para mim é pesado demais. Então cada um examine-se a si mesmo e faça o seu jejum. O jejum absoluto, você tira absolutamente tudo. Mas existe o jejum total, que é aquele jejum que você tira todo tipo de alimento e todo tipo de bebida, com exceção da água. São aquelas pessoas que não podem ficar sem beber água por alguma razão. E existem infinitas razões para que alguém não consiga se abster de água. E água, gente, não é alimento. Eu não bebo água para saciar a minha sede. Eu não bebo água porque eu estou com sede. Na grande maioria das vezes que eu bebo água por uma questão de hidratação vocal, e não porque eu estou com sede. Se eu beber 10 copos de água por dia, provavelmente 1 ou 2 eu bebi porque eu realmente estava com sede. O resto eu bebi porque eu precisava hidratar as cordas vocais. Se eu não hidrato as cordas vocais, o dano é muito pior. Então, é mais interessante beber água o tempo todo. Então, eu posso fazer um jejum, e é possível que você me veja no culto de domingo pela manhã, fazendo o culto em jejum. E apesar de eu estar em jejum, o copo com água está lá. A minha equipe já sabe que mesmo em jejum eu bebo água. É um tipo de jejum. Agora, se uma pessoa não usa a voz, não é o meu caso, ela não trabalha com a voz, ela pode muito bem ficar em jejum ali a manhã inteira, caladinha, ela não vai falar nada com ninguém, ela vai ficar quietinha, ela pode tirar até a água. Agora, há casos em que a pessoa não consegue fazer um jejum total. Tem pessoas que têm mal-estar se elas não se alimentarem, ainda que com um pouquinho de comida, com um pouquinho de sal ou com um pouquinho de açúcar, a pessoa ela tem algum tipo de mal-estar. Então ela pode fazer um jejum parcial. O que é um jejum parcial? É aquele jejum que a pessoa tira parte da alimentação. E qual é a parte que você vai tirar? Aí você tem que ser justo, né? Você tem que tirar o que você mais gosta. Tem gente que diz assim, oh Deus, eu vou jejuar o brócolis. Não vou comer brócolis. A pessoa odeia brócolis. Aí não vale, né? A pessoa tem que tirar o que ela gosta. O que você gosta muito e não fica sem? Alguém diz assim, pastor, eu como carne feito um leão. Já pensou você se alimentando com legumes, cereais, massas, mas sem carne? Aquilo ali vai fazer uma falta incrível para você. É um jejum parcial. Algumas pessoas bebem refrigerante todos os dias. Você pode se abster dessa bebida que você gosta muito. Estou dando exemplos aqui. E existe aquele tipo de jejum do manjar desejável, aquele jejum que fez Daniel. Daniel não ficou
naqueles 21 dias sem comer nada. Ele disse assim lá em Daniel capítulo 10, onde ele explica sobre o seu jejum, ele diz: naqueles dias manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Ele não disse que ficou em jejum absoluto, ele disse que não comeu os manjares desejáveis, porque Daniel, ele tinha acesso à alimentação da melhor qualidade, ele era um político influente, e ele estava ali o tempo todo no palácio, então ele tinha alimentação de primeira, gente. Só que ele disse: naqueles dias eu recusei os manjares desejáveis que me traziam, e eu fiz uma alimentação simples. Foi um jejum também. Jejum, o que caracteriza o jejum é a abstinência. Se você está se abstendo, é jejum. E ninguém tem o direito de julgar o seu jejum. Ninguém tem o direito de dizer se o seu jejum é bom ou é ruim, se o seu jejum é fraco ou é forte, porque afinal de contas, o teu jejum diz respeito a você e a Deus. O fato é, no deserto Jesus jejuou. O quê? Tudo. Se absteve de quê? De tudo. Até porque ele está num deserto onde não existe nada. Deu para entender? Está escrito: a estratégia que Jesus usou como homem para enfrentar o maior representante do reino das trevas foi uma combinação com as 3 armas mais poderosas do reino. Memorize: a palavra de Deus, o jejum e a oração. Como foi que Jesus venceu o diabo no deserto? Com a palavra de Deus, com o jejum e com a oração. Como é que você vai vencer a guerra espiritual de hoje? Com a palavra de Deus, com o jejum, com a oração. É assim que você vai vencer. Veja aí comigo. Todas as respostas que Jesus deu ao diabo foram citadas da Torá e seguidas nesta ordem: Deuteronômio 8:3, Deuteronômio 6:16, Deuteronômio 6:13. Eu quero que você abra em Mateus 4 e você vai fazer o seguinte, Mateus 4. Muitas Bíblias têm referências cruzadas. O que são as referências cruzadas? Olha, não sei se dá para ver aí, ó. Você tem o texto e tem a outra coluna do texto. No meio do texto, olha, tem aqui algumas referências. Algumas Bíblias trazem embaixo. Essa Bíblia aqui, como é uma Bíblia de estudos, então ela traz as referências no meio. Outras Bíblias vão trazer embaixo. O que é isso aqui? Isso são referências cruzadas. Quando você lê o texto, aparece uma letrinha bem pequenininha. E do lado dela aqui, ou embaixo dela, ela vai aparecer de novo, te indicando uma outra referência. Enfim, isso é a referência cruzada. Aqui no Mateus capítulo 4, todas as vezes que Jesus disse está escrito, ele está citando um texto. Aqui, por exemplo, no versículo 4, ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você vai pegar uma caneta e do lado do verso 4 você vai escrever DT 8:3, abreviação de Deuteronômio, DT 8:3. Aí no versículo 7 está escrito: disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Do lado do verso 7 você vai escrever DT 6:16, Deuteronômio 6:16. No verso 10, então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Aqui do lado você escreve DT 6:13. Então o que a gente percebe é que a arma principal que Jesus usou para vencer o diabo foi a própria palavra. O diabo você vai derrotar com a palavra de Deus. Quando o inimigo se levantar contra ti, você o ataca usando a palavra. Você usa a palavra como espada do Espírito e ao mesmo tempo usa a palavra como escudo para se proteger dos ataques do diabo. Agora, quem não conhece a palavra está em maus lençóis, não é? A pessoa que não conhece a palavra vai se defender como?
É a mesma coisa de você ter uma arma na cintura e não saber atirar. É um problema. Você tem que ter a palavra de Deus nas mãos e saber o que ela diz, para que você possa então se defender dos ataques. É por isso que você está aqui, não é? Aprendendo teologia conosco. Aí a gente lê na apostila: lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Note que enquanto Jesus usa uma estratégia, o diabo contra-ataca usando um estratagema. Estratagema é um artifício hábil e astucioso para fazer a outra pessoa cair numa armadilha. Fingindo boa intenção, Satanás cita o Salmo 91, verso 11. Aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para que te guardem, distorcendo o seu sentido e a sua aplicação. Nisto se vê que o enganador não mudou. Afinal, não foi isso que ele fez com o primeiro casal? Manipulou com sagacidade a palavra que saiu da boca de Deus e ludibriou o homem e a mulher. Você vê lá em Gênesis 3, que primeiro o diabo perguntou: como foi que Deus disse? Aí a mulher disse: Deus disse que não é para a gente comer, porque no dia que a gente comer dessa árvore, aí a gente morre. Aí o diabo manipulou o que Deus já havia dito. Não, na verdade não é bem isso, vocês entenderam errado. O que Deus quis dizer? Aí o diabo vem com engano. O diabo não muda. Eu já falei aqui e vou dizer outra vez: o diabo não se atualiza, o diabo se especializa. E até hoje o diabo continua agindo da mesma forma. Ele manipula a palavra, distorce a palavra para enganar muita gente bem intencionada, muita gente que abre a Bíblia querendo saber a verdade, mas aí o diabo pega a verdade e manipula, fazendo com que ela se torne mentira. Ora, a palavra diz sim que Deus deu ordem aos anjos para nos guardar, mas a palavra não diz que você deve pular de cima de um prédio confiando que os anjos virão estender as asas deles para que você caia no chão em segurança. Pelo amor de Deus, você não pode acreditar nessas distorções da palavra. As seitas e heresias que existem no mundo hoje, em sua grande maioria, se apropriam indevidamente de textos da palavra e a distorce para causar engano, para causar mentiras. Vamos ler mais. Me foi entregue. Jesus não contestou o inimigo quando ele lhe fez esta afirmação. Quando o diabo diz: Jesus, tudo isso aqui eu vou lhe dar porque a mim me foi entregue e eu dou a quem quero. Jesus poderia ter dito: diabo, você é mentiroso, você é pai da mentira, que foi entregue coisa nenhuma. Jesus poderia ter desmascarado o diabo, né? Mas não fez isso. Jesus não desmentiu o diabo. Por quê? Pasmem, o pai da mentira nesse momento estava falando a verdade. Até porque, diante de Jesus, não adiantava mentir. Não adiantava. Então o diabo usou aquela verdade. E qual é a verdade? Que realmente lhe foi entregue. Tudo que ele tinha para oferecer a Jesus havia sido entregue, sim, mas não por Deus, mas sim pelo ser humano pecador. Olha aqui João capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo é pai da mentira. O diabo é mentiroso, mas nesse momento estava falando a verdade. Quem lhe entregou tudo isso? Deus. Ora, Deus jamais daria sua mais bem feita obra a este ser maligno. Quem deu este mundo de mão beijada a Satanás foi o próprio ser humano. Pastor, quando foi isso? Explicando melhor. Quando Deus criou o homem, entregou-lhe o domínio do planeta. Você vai lá para Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28, e você vai ver que Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a e dominai
sobre todas as coisas, terra, mar, sobre tudo que neles há. Deus deu as 5 bênçãos na mão do homem. 5 bênçãos. E o que Deus pediu em troca? Uma única coisa: obediência. Enquanto o ser humano se mantivesse obediente a Deus, as 5 bênçãos estariam na mão dele. Mas quando o ser humano desobedeceu a Deus, ele pegou aquelas 5 bênçãos e deu-a na mão do diabo. Agora é o diabo quem tem o domínio de todas as coisas. O domínio, juridicamente, é um direito real, alienável, transmissível aos herdeiros, e que confere a alguém o pleno gozo do bem, mediante a obrigação de pagar ao proprietário um numerário ou frutos. No mundo espiritual, os numerários e frutos que o ser humano deveria pagar a Deus são obediência e fidelidade. Ao dar ouvidos à tentação e atender à simples sugestão do adversário, o primeiro casal enganado transferiu o domínio do mundo às mãos do inimigo. Tornou-se assim servo de Satanás. Jesus disse: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, o pecado exerce um domínio sobre a pessoa. Olha aqui, João 8:34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. A palavra servo é traduzida como escravo também. Paulo escreveu sobre este princípio da servidão espiritual. Romanos 6,16. Não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos para lhe obedecer, sois servos desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. É interessante que tantos milênios depois, o adversário empregue com Jesus a mesma tática. Lhe sugere: transforme pedras em pães. Desafia-o com isto a provar que é o Filho de Deus. Tenta provocar em Jesus aqueles sentimentos que lhe sobejam, o orgulho e a vaidade. A humilde resposta do Senhor Jesus foi uma decepção para Satanás. O Senhor não se posicionou orgulhosamente como Deus, e sim como um simples homem que se alimenta da palavra que sai da boca do Pai. Se em algum momento Jesus tivesse aceitado qualquer uma das 3 sugestões de Satanás, teria transferido a ele o domínio da sua própria vida e repetido o erro de Adão e Eva. Jesus mesmo teria se tornado escravo do diabo e não haveria nenhuma esperança para a humanidade. Foi assim que Jesus triunfou sobre o adversário, buscou forças na fraqueza do seu jejum, na oração, na palavra, na obediência e na humildade. Antes de seguir aqui, eu quero dizer a você, baseado em Mateus 4, que o diabo, geralmente, ele usa 3 estratégias para derrubar o ser humano. E tentou isso com o próprio Jesus. O primeiro ataque do diabo contra o ser humano é sempre baseado na necessidade. Perceba, o diabo esperou Jesus estar naquele momento de muita fome, de muita sede, para apresentar uma aparente solução. O diabo aparece lá para dizer: transforma essas pedras, faça elas virarem pães. Você não tem poder para isso? Por que vai ficar com fome? Transforme essas pedras em pães e sacie a sua necessidade. O diabo, meu amado e minha amada, preste atenção, sempre vai tentar te derrubar usando a sua necessidade do momento. Por exemplo, você está em crise financeira, você precisa muito de dinheiro. Quem não precisa de dinheiro, não é? Todos nós precisamos. Afinal de contas, todos temos contas para pagar, todos comemos, bebemos, etc. E tudo se paga com dinheiro nessa vida. Mas quando a pessoa está em grande necessidade, ela às vezes perde o rumo e ela faz qualquer negócio. Quando o diabo percebe que aquela pessoa está disposta a fazer qualquer negócio, ele coloca no caminho desse homem ou dessa mulher
aquela situação, que vai lhe render uma graninha, que a pessoa vai tirar um dinheirinho, sabe? Ou um dinheirão, de forma ilegal, desonesta, de forma fora do padrão de moral da Bíblia Sagrada, o padrão moral da sociedade. É por isso que tem tanta gente que se mete com coisas erradas. Se você for perguntar para a pessoa, mas por que você se meteu nessa, rapaz? Eu estava precisando de dinheiro. Aí apareceu alguém dizendo que era só entregar aquela mercadoria e no destino, aí eu chegava lá e eu ia receber tanto. Todos os dias nos aeroportos do mundo inteiro, várias pessoas são presas. São as mulas do tráfico. Já ouviu falar? Quem são as mulas do tráfico? São aquelas pessoas que viajam de um país para outro levando droga. Às vezes ingerem, às vezes disfarçam na bagagem. E tudo isso para quê? Para ganhar dinheiro. E se você for perguntar, a Polícia Federal pergunta, por que você entrou nessa? Eu estava precisando. A necessidade. Deixa eu lhe dizer uma coisa, quem supre as suas necessidades é Deus. O pão que o diabo dá é pedra. Não aceite o pão que o diabo dá. Não caia nessa. Se você comer o pão de pedra do diabo, vai quebrar os dentes e vai se arrepender. Outra necessidade pode ser a necessidade afetiva. Todos nós temos a necessidade de amar e ser amado. E se você não tem essa necessidade suprida, é muito comum que o diabo coloque no seu caminho uma pessoa para suprir essa necessidade, mas às vezes é uma pessoa que vai te afastar de Deus, uma pessoa que vai atrapalhar a tua fé, a tua comunhão com o Senhor. E seja qual for a tua necessidade, apresente ao Senhor, que é a melhor coisa a se fazer. A segunda proposta do diabo é sempre feita baseada na distorção da palavra. O diabo sempre vai pegar a palavra e vai dizer, não é bem por aí. Não, você entendeu errado. Eu pergunto a você, que falta Adão e Eva tinham no jardim? Faltava o que para eles lá? Faltava nada. Eles tinham tudo. Mas o diabo distorceu a palavra de Deus e fez a mulher achar que ela precisava comer aquele fruto. Ela não precisava, gente. Mas o diabo distorceu a palavra e ela acreditou. O diabo continua distorcendo a palavra hoje e muita gente está sendo enganada por isso. Terceira proposta do diabo é baseado na ganância. Tem duas coisas que você tem que dividir, separar. Uma coisa é a ambição, outra coisa é a ganância. Parece que são iguais, mas não são. Uma pessoa ambiciosa é uma pessoa que quer crescer, é uma pessoa que quer evoluir, é uma pessoa que não está estacionada, que não está na zona de conforto. Ela está morando de aluguel, mas ela quer a casa própria. Ela está andando de ônibus, mas ela quer o próprio carro. Ela é empregada, mas ela quer ter seu próprio negócio. Ela é uma pessoa ambiciosa. Ela ambiciona, ela deseja coisas maiores. Agora, a pessoa gananciosa é diferente. Pessoa gananciosa, ela quer o que quer a qualquer custo. Quando o diabo percebe ganância no ser humano, aí ele vem com as propostas dele. O diabo fez o teste. Vamos ver se Jesus é ganancioso? Jesus até então era desconhecido, ninguém sabia quem ele era. Ninguém sabia, ele acabou de ser batizado e as pessoas viram ele ser batizado, viram o Espírito descer sobre ele como uma pomba, mas ele ainda não é famoso. O diabo está oferecendo um caminho mais curto. Olha, tudo isso aqui eu te darei, você vai ser a pessoa mais famosa, a pessoa mais influente e tudo. Só que você precisa se prostrar e me adorar. Tem muita gente que a troco de fama na música, a troco de fama na televisão, já fez cada coisa que você nem acredita. O diabo sempre está disposto a dar tudo o que tem em troca de ganhar uma alma para a perdição. Isso, sabe, me envergonha. Isso me envergonha, sabe por quê? Enquanto o diabo tem coragem de dar tudo o que tem para ganhar uma alma para a perdição, muitos cristãos não têm coragem de oferecer 10% do que ganham para ganhar muitas almas para o reino de Deus. Pense nisso. Vai-te, Satanás.
Jesus chama o diabo de Satanás. Esses dois nomes deixam bem claro a natureza do inimigo. Já tivemos uma aula sobre isso, hein? Acusador e adversário de Deus e do ser humano. Por causa dessa tentação ao Senhor, nos moldes da tentação feita ao primeiro casal, Satanás também é chamado de tentador. Por quê? Porque é aquele que se vale da tentação para derrubar o ser humano. Retirou-se dele até a ocasião oportuna. Preste atenção. Em Lucas, capítulo 4, vem comigo aqui. Fica claro aqui no verso 13. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. O texto sagrado não diz que o diabo desistiu de Jesus. Diz que o diabo se retirou por algum tempo para depois voltar com novas estratégias para tentar derrubá-lo. Eu vou lhe dar uma notícia agora que você não vai gostar de saber, mas eu tenho que te dar essa má notícia. Você desistiu do diabo, mas ele não desistiu de você. Você desistiu do mundo, mas o mundo não desiste de você. Você desiste do pecado, mas o pecado não desiste de você. O diabo vai continuar te tentando. Sabe quando? Até você partir desse mundo e ir para a glória, se encontrar com o Senhor. Enquanto você estiver na terra, o diabo vai te tentar. Se engana quem pensa que o diabo só tentou Jesus naqueles 40 dias antes do seu ministério começar para valer. Meu amigo, o diabo estava tentando Jesus o tempo todo, até na hora da cruz, nos últimos momentos. Jesus lá na cruz e o diabo rondando ali, olha, provocando. Ou você acha que aquele ladrão ao lado de Jesus, que dizia, tu não é o Filho de Deus? Desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Quem você acha que estava usando a boca daquele homem? Quem? O diabo, é lógico. O diabo não desistiu. Foi até o último minuto tentando derrubar Jesus, mas não conseguiu. Louvado seja Deus. Não conseguiu porque Jesus se manteve firme na posição. E é nessa posição que você deve permanecer. Agora saiba, o inimigo nunca desiste. Retira-se estrategicamente para voltar com mais força em ocasião oportuna. Jesus ensinou que ele faz assim com qualquer pessoa. Vem comigo em Mateus 12. Jesus revelou que o diabo sai, dá uma volta lá no abismo, busca estratégias e depois volta. Mateus 12, 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz, voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Viu aí? O diabo vai, mas depois tenta voltar. Se ele vai conseguir entrar ou não, aí depende da pessoa, se ela se firmou com Deus, se ela fechou as brechas, porque caso ela não tenha feito isso, o diabo volta com um ataque ainda pior. Agora você tem aqui mais um pequeno texto. Sabendo disso, cabe ao ser humano ser mais perseverante ainda que o inimigo. Tiago, chefe da igreja em Jerusalém, escreveu na sua carta, sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Foi a primeira coisa que eu expliquei na aula de hoje. Você tem que se sujeitar a Deus, aceitar a vontade de Deus, se colocar debaixo da autoridade de Deus. Mas o diabo, esse aí você rejeita, esse aí você resiste e não deixa ele te dominar. Na próxima aula estudaremos sobre as armas que nos foram dadas por Deus para batalhar. Essa aula de hoje tem apenas como bibliografia esta Bíblia, a Bíblia de Estudo Pentecostal e o Evangelho Reunido, que você pode adquirir se tornando um dos pregadores do telhado. A chave Pix da nossa igreja está aparecendo na sua tela agora. Então pegue o seu celular
e faça um Pix, faça uma transferência, um valor que o Espírito Santo de Deus ministrar ao teu coração, você envia como oferta para o nosso ministério e manda o comprovante pelo WhatsApp. Pelo mesmo WhatsApp que você fala comigo, você manda o seu comprovante. E aí eu vou receber a sua oferta, imprimir o seu comprovante, orar por você no altar da Paz e Vida e vou enviar como forma de gratidão o livro O Evangelho Reunido, para que você possa aprender ainda mais. Além desse, há outros livros do pastor João Ribe Palharim que você também pode obter através da sua oferta. É uma forma de dizer obrigado. Pastor, não é uma venda? Não, não é uma venda. Se você ofertar R$50, eu vou lhe mandar um livro. Se você ofertar R$500, eu vou lhe mandar o mesmo livro de quem ofertou 50. Então, por isso é que eu digo, não é uma venda, e sim uma forma de agradecer a sua generosidade. Nós temos agora aqui um questionário com 4 questões de múltipla escolha e uma quinta questão que é discursiva, que você vai responder com as suas próprias palavras. Começando pela questão de número 1. Leia as afirmativas abaixo com atenção e assinale com um X a única alternativa correta. Vamos lá. Questão A. A estratégia que Jesus usou para combater o Satanás no deserto foi apenas a oração. B. A estratégia que Jesus usou para combater Satanás no deserto foi uma mistura da fé com as 3 mais poderosas armas do reino: a palavra de Deus, o jejum e a oração. C. Não é possível que Jesus tenha conseguido se abster durante os 40 dias que esteve no deserto da água, pois o corpo humano não resistiria. D. Se Jesus tivesse sido vencido na tentação, ainda assim poderia ser nosso libertador. Qual dessas 4 está correta? Marque um X e mande a resposta para nós. Questão número 2. Vamos lá. Leia as afirmativas abaixo com atenção e assinale com um X a única alternativa correta. A. Satanás conhece bem a Escritura e usa esse conhecimento para desvirtuar o seu sentido e enganar os simples. B. Para vencer Satanás na batalha espiritual, basta orarmos. C. Deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 é eficaz para manter o diabo distante. D. Visto que Satanás, após a tentativa de seduzir a Jesus, foi embora, concluímos que ele se cansa e desiste de tentar o ser humano. Qual dessas 4 está correta? Agora vamos para a questão 3. Leia as afirmativas abaixo com atenção e assinale com um X a única alternativa correta. A. Quando o pai da mentira disse que o mundo havia lhe sido entregue, ele mentiu. B. Todas as respostas que Jesus deu ao diabo foram citadas unicamente nos evangelhos. C. Ao dar ouvidos à tentação e atender à simples sugestão do adversário, o primeiro casal enganado transferiu o domínio do mundo às mãos do inimigo. D. O apóstolo Tiago nos ensina que basta resistirmos ao diabo e ele fugirá de nós. A 4ª questão, também você vai marcar um X na única alternativa correta. Vamos às alternativas. Alternativa A. No momento da tentação, para resistir, Jesus se apresenta como sendo Deus. Alternativa B. Jesus foi conduzido pelo próprio Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Alternativa C. O ministério de Jesus começou antes de seu batismo. E alternativa D. O objetivo do inimigo é salvar vidas. Só tem uma questão correta em cada pergunta. Você vai assinalar a única correta. Agora vamos à questão discursiva. A número 5. Escreva em 7 linhas o que você entendeu sobre o conteúdo estudado nesta aula. Eu não quero que você copie nada. Eu quero que você responda com as suas próprias palavras. O que é que você aprendeu e mande para mim. Nós vamos corrigir, vamos lhe responder e você vai crescer ainda mais no conhecimento de Deus e da sua palavra.
Eu sou o pastor Ademir Pereira, coordenador da Escola de Teologia João Ribe Palharim. Fico por aqui, até uma próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.